Era para ter sido um fim de semana bastante tranquilo e calmo, mas a capital do Amazonas e também diversas cidades do interior do nosso estado viveram momentos de caos e muito pânico pela demonstração de enfrentamento que o Comando Vermelho, juntamente com a CDN, ofereceram a toda a população amazonense e também contra a Polícia Militar do estado do Amazonas. O Politicando de hoje vai acompanhar os bastidores desta terrível cena que abalou centenas de famílias aqui em nossa cidade. E também o que as autoridades do nosso estado têm a dizer sobre este caos que se instalou em plena Amazônia. Ao tomar conhecimento que um dos conselheiros do Comando Vermelho, conhecido como Dadinho, havia sido assassinado em uma troca de tiros entre a ROCAM, a facção criminosa deu uma ordem para que vários estabelecimentos, órgãos públicos e também alguns ônibus pudessem ser atacados. Os primeiros ônibus estavam logo aqui. 2 dos coletivos, que já não se encontram aqui no local, foram os primeiros a serem atacados. Foi durante a madrugada que os criminosos, ao avistarem que os ônibus estavam aqui estacionados como era de costume, jogaram gasolina e atearam fogo. O que ficou foi apenas rastros de uma destruição que ficará marcado na história da cidade de Manaus. Que eles chamam família do Comando Vermelho, teriam... E a violência continua aumentando. Os traficantes pararam de atear fogo e começaram a matar. A nossa equipe de reportagem está em todas as zonas da cidade de Manaus. Agora, nesse instante, a gente recebe a informação de que eles estariam ateando fogo. Outro local atingido pelos vândalos foi a Unidade Básica de Saúde S50, que fica aqui no bairro do Aleixo. Todos os funcionários aqui da Unidade Básica de Saúde foram orientados a não dar expediente, apenas algumas informações para que os próximos dias elas possam ser atendidas. Mas como vocês podem acompanhar, partes do forro foi atingida pelo fogo que se instalou aqui na localidade. Mas o que chama a atenção realmente foi que quando os bandidos tocaram fogo aqui na localidade, atingiram esses 2 veículos, este Meriva e também esta condução escolar. Tudo ficou destruído. Infelizmente não sobrou nada, apenas o desespero e a angústia de ver o bem precioso se alastrar aqui pelo fogo. Seu Marildo é proprietário deste veículo. Seu Marildo, infelizmente, tá aí o nosso carro, acabaram com ele aqui, né? Infelizmente. Eu queria dizer ao Comando Vermelho que vocês, quando fosse toca fogo no carro dos políticos, que são responsáveis por isso. Não de um trabalhador comigo, ainda devo 15 parcelas ainda aqui desse carro. Então toca fogo no carro do governador. Caralho, o maluco é brabo. Porque o que aconteceu aqui? Eu perdi dinheiro, acabou tudo, ainda devo 15 parcelas, vou ter que voltar no Bradesco para tentar ver se o Bradesco mover processo contra o Estado. Quer dizer, o trabalho que dá para um trabalhador. E os próprios funcionários da Prefeitura de Manaus, da mesma forma, eles estão com medo deste clima de guerra que ficou entre as 2 facções criminosas e também o estado do Amazonas. E a própria Prefeitura está dando esta orientação para que eles possam ter a total segurança na hora do atendimento. Mas como vocês estão acompanhando, ó, quando sai um paciente, a porta é fechada. É o medo que se instalou aqui na capital amazonense. É ficar em cima desses criminosos. Prejuízo para a cidade de Manaus e também para o interior do nosso estado, né? Sim, tira a paz do cidadão, tudo que tira a paz do cidadão é prejuízo para a comunidade.
Quais são as ações hoje que a Polícia Militar e a Civil está fazendo para combater essa criminalidade, hein? Estamos nas ruas fazendo policiamento ostensivo, tomando conta daqueles pontos sensíveis que pode ocorrer algum delito e fiscalizando também os postos de gasolina por causa de venda de combustível. Agora, Coronel, há alguma possibilidade de ter essa triste surpresa de uma possível rebelião hoje no nosso estado? Presídios? Aí tu tens que conversar com o secretário do sistema penitenciário, que ele controla o sistema e sabe como é que está. Eu não sei te dizer isso, responder isso aí. Eu creio que não, está tranquilo o sistema. Agora, qual a mensagem que o senhor oferece à sociedade nesse exato momento? Confio na polícia que nós estamos na rua para trazer de volta a normalidade. Coronel Bonardes falando a respeito sobre essa situação que realmente está gerando muito medo e o caos aqui na cidade de Manaus e em diversas cidades do interior do nosso estado. Como vocês estão acompanhando, uma mega operação já acontece aqui na área da zona oeste da nossa cidade. Vários veículos estão sendo parados aqui, todos eles têm que apresentar documentação, carteira de motorista, e eles estão também verificando a situação dos postos de combustíveis em várias partes da cidade de Manaus. Pela primeira vez na história do Amazonas, duas facções criminosas, o Comando Vermelho e a CDN, se uniram para dar uma resposta ao comando de policiamento aqui do nosso estado, mas acima de tudo a sociedade e as pessoas de bem. Mas a polícia está nas ruas, todo um esquema de segurança foi montado para que realmente todos possam ter mais tranquilidade em relação a essa situação que realmente deixou toda a sociedade assustada, com medo, amedrontada em relação a esses casos. Pois é, uma situação como essa deixam todos amedrontados, né, chefe? Verdade. Muito medo. Medo não, insegurança, né? Quem tem que dar no segurança não tá dando, né? Na sua opinião, o que está faltando? É mais lei aí? Uma lei penal brasileira? Tem demais, tem que só ser cumprida. Daorinha. Saíram de lancha. Na semana, uma obra que realmente encantou a cidade de Manaus foi alvo da criminalidade dos bandidos. A gente acompanha as suas lágrimas aqui nos seus olhos. Isso aqui é de doer o coração. Doeu mais ontem. Ontem foi como se a gente tivesse perdido um ente querido. Mas esse sentimento não tomou conta só de mim. Do prefeito Davi, o Davi ficou muito sentido. Esteve aqui ontem à noite, já esteve hoje de manhã cedo e está percorrendo as estruturas da prefeitura que sofreram esse tipo de atentado. Eu estive com ele na UBS 10 lá do Nova Esperança e no Distrito de Obra da Compensa, e eu voltei para cá porque a determinação do prefeito é que a gente envie todos os esforços possíveis para esta praça retornar ainda hoje a funcionar melhor do que estava funcionando antes. Por que que eu digo melhor? Porque ela retornará com mais sentimento, com mais apego da população. Choveu de mensagens de apoio, de solidariedade, como se nós tivéssemos perdido um parente, um ente querido. E cedo hoje, 6h30, a CEMUSP já estava aqui, vai continuar hoje aqui o dia todo. Aos poucos nós estamos retomando as atividades normais. A cidade já sofreu muito sem a coleta de lixo ontem. Tem muito lixo acumulado na cidade. Nós estamos retomando isso. Pedimos da população um pouco de compreensão, porque isso aqui a gente recupera as estruturas da prefeitura que foram danificadas, mas uma vida a gente não recupera. Então, dos males o menor. Você está aqui, eu agradeço, você esteve no dia da inauguração, você está aqui hoje no dia da restauração, digamos assim. E a bola da vida, se Deus quiser, vai reacender hoje às 6 da tarde, porque os técnicos, os profissionais já estão aqui trabalhando para fazer ela se acender. E ao se acender, a gente pede que todos possam nos ajudar.
que até aqueles que fizeram esse ato, que eles tenham um pouco de Deus no coração e possam até se arrepender. De todos os lugares desse Brasil, até gente do exterior, mandando mensagem de solidariedade e de apoio. E eu sei que hoje, quando ela voltar a funcionar, a se acender, é como se estivesse acesa a chama da esperança no povo de Manaus. Secretário, boa sorte, Obrigado, bom trabalho. Tá Muito bom? obrigado, CM7. Então tá aí. Então, como vocês estão acompanhando, aos poucos os trabalhos estão sendo retomados por aqui. Toda a estrutura da Secretaria Municipal de Limpeza Pública estão fazendo os reparos para que logo mais a rotatória das letras possa dar o brilho que estava dando a toda a população quando foi entregue a todos nós. O domingo foi bastante tenso na cidade de Manaus. Como que tu se sentiu? Horrível. Horrível, sendo praticamente vítima, né, de situações que realmente poderia ter solucionado. Hoje, pessoas estão sofrendo, eu sou pai de família, sendo vítima de cárcere dentro do meu lar, não sou eu, como milhares de pessoas de Manaus, né? Uma coisa a gente sabe, que a segurança em Manaus tem uma grande falha, isso a gente sabemos, né? Sempre teve, né? Com certeza, mas que a partir de hoje seja exemplo, né? Para geração ou então dias que vão vir, para não acontecer o que está acontecendo hoje, nesta segunda-feira, na nossa cidade de Manaus. Sem transporte público? Sem transporte público, pessoas de idade em parada que é para tomar medicamento, ainda não tomaram, né? Ainda não se alimentaram. Depois você vai lá na parada filmar. Pessoas que estão há 5 horas parado. Agora digo uma coisa, tem gestores públicos que não estão trabalhando. Tem uns que estão, tem uns bons, tem uns maus. Mas não seria melhor que todos nós se ajuntássemos junto com a população, junto com a polícia, e trazer essa solução imediata para o nosso bairro, para a nossa comunidade, para a nossa cidade de Manaus? Não era para ser feito isso? O Politicando volta a um dos locais onde foi alvo de criminosos. Desta vez nós estamos aqui no Distrito de Obras, no bairro da Compensa, na zona oeste da cidade de Manaus. Vem aqui, Reinaldo, para a gente mostrar o trabalho de recuperação que está sendo feito a todo vapor. Homens e máquinas, desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, estão aqui no local para fazer toda a recuperação da parte do telhado, a parte elétrica que foi afetada por esses vândalos que infelizmente atearam fogo em várias partes aqui da nossa cidade. E um desses alvos foi o bairro da Compensa, Distrito de Obras do bairro da Compensa. Vamos entrando por aqui para a gente mostrar o que foi destruído, porque infelizmente a gente chega a um local como esse, que todos os dias estava recebendo lideranças comunitárias, os próprios comunitários, para dar o suporte necessário na questão de obras, de infraestrutura, saneamento básico. Hoje dá lugar apenas ao vazio. A situação é essa. Infelizmente, o patrimônio público da Prefeitura de Manaus foi totalmente destruído. As paredes aqui mostram toda esta realidade. A parte também do telhado foi retirada do local, foi destruído pelo fogo. As telhas, o que sobrou das telhas está do lado de fora, na parte aqui do quintal aqui do Distrito de Obras. Poderia, nesse momento, estar
oferecendo serviço à comunidade. Mas não. O destino dele agora é a troca, a manutenção, e vai ficar por um tempo fora de circulação. É um baita prejuízo que a sociedade, infelizmente, tem que pagar nessa altura do campeonato. É triste de ver, mas a realidade é essa. É isso. Muitos funcionários continuam abalados, continuam inquietos, mas aos poucos eles estão retomando todos esses trabalhos. O mais interessante é que tudo voltou à sua normalidade, mas o que a sociedade pede cada vez mais é a segurança maior do nosso estado. Que as leis, que muitas vezes beneficiam apenas bandidos, que elas possam ser revistas lá no Congresso e no Senado Federal. É de lá que as leis que são feitas para todo o nosso Brasil. Infelizmente, o que nós estamos vivendo é isso. Muitas vezes o criminoso, ele mata, rouba, estupra, ele faz o que pode. Chega na audiência de custódia, ele acaba sendo solto e causando mais danos à nossa sociedade. Vale lembrar que Dadinho havia sido preso no ano de 2017. Estava no semiaberto e continuava traficando entorpecentes na área do Novo Aleixo. Se a lei realmente prevalecesse, beneficiasse o cidadão de bem, muitos criminosos teriam medo da cela e da cadeia. Transporte público está faltando. Há quantas horas que vocês estão aqui? Desde 8 horas da manhã. Desde 8 horas da manhã. Já estamos chegando quase meio-dia. E sem transporte? Sem transporte, sem nada. A gente mora no Iranduba, eu moro no Iranduba. Aí ela mora no Ouro Verde, ela veio passar final de semana na minha casa. Como que a senhora se sentiu vendo toda uma realidade como essa nesse final de semana, hein? Péssimo. É muito triste. Não existe mais respeito com as pessoas idosas. Isso é triste. O traficante é morto e toda a sociedade paga por isso, né? Paga por isso, que a gente não tem nada a ver com isso, né? Entrevista ela também. As suas lágrimas, mostra uma insatisfação hoje que a sociedade está tendo? Hoje o traficante está tendo mais respeito do que o próprio cidadão de bem. É verdade. A senhora precisa voltar para o seu município, né? É. Sem ônibus, como que fica? Ônibus sem nada. A senhora ainda está com medo ainda? A gente fica, né? A gente fica, não tem respeito, não tem mais, não respeito mais ninguém. Eu queria que a segurança agisse.